E a gente volta a falar de economia, porque a taxa de desemprego do Brasil caiu para 5,6% no trimestre de maio a julho. O índice recuou 1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, de fevereiro a abril, quando era de 6,6%. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. O Alan Gani está de volta para explicar para a gente esse cenário, o que explica esse recuo, né? 1 ponto, Gani, é bastante. Exatamente, né? Bastante, Soraya, 1 ponto na comparação trimestral. E quando a gente olha imediatamente em relação ao mês anterior, então a gente está falando da taxa de desemprego de julho no patamar de 5,6%. Em relação a maio era 5,8%. O mercado financeiro esperava que a queda fosse para 5,7%, mas foi melhor do que o esperado. Então, isso mostra um aquecimento do mercado de trabalho a despeito de uma taxa de juros bastante elevada. Agora, eu acredito que este patamar não ficará assim por muito tempo. Isso porque a gente já percebe uma desaceleração da atividade econômica. E a taxa de desemprego é a última variável a reagir. Isso porque tem fricções no mercado de trabalho, custos para demitir e custos também para admitir. Então, é muito comum uma queda na atividade econômica, como a gente está vendo agora, né? Ou pelo menos uma desaceleração da atividade econômica, e o desemprego se mantém aí num patamar bastante baixo. Mas à medida que continuar essa desaceleração da economia, aí é claro que depois o desemprego acaba voltando a subir. Pois é, Gani, mas e aí como é que a gente pode explicar, por exemplo, você tem aí uma situação de quase de pleno emprego. Exatamente. Como é que isso movimenta a nossa economia? Você está dizendo que pode ser que esse desemprego volte a subir. Mas num primeiro momento, se está todo mundo trabalhando, a economia não está tendo movimento, não está tendo venda e por aí vai? Então, o mercado de trabalho tem, de fato, sustentado uma atividade econômica que poderia estar pior. Então, só não está pior justamente por conta desse aquecimento do mercado de trabalho. Se não fosse isso, o consumo seria menor, né? Dado uma taxa de juros bastante elevada, todas as incertezas fiscais. Agora, Nonato, o que acontece é que, por exemplo, quando a gente já olha alguns índices aí do varejo, né, que houve 4 quedas consecutivas no índice do comércio, aí não tem como sustentar por muito tempo essa taxa de desemprego tão baixa. Também não estou dizendo aqui que vai disparar e vai voltar a um patamar muito alto do desemprego. Mas o ponto é que o empresário, para tomar a decisão de demitir, ele precisa ter uma clareza maior do cenário econômico, porque tem custos, né? Tanto nessa demissão e depois quando ele vai contratar novamente também acaba tendo custos. Por isso que acaba tendo esse descompasso que aparentemente é contraditório. Primeiro vem a desaceleração da atividade econômica, o desemprego continua abaixo, para depois o desemprego voltar a subir. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes a gente percebe um reaquecimento da atividade econômica, mas o mercado de trabalho também demora a reagir. Gani, só mais um ponto para a gente entender um pouco esse cenário. Dessas vagas são majoritariamente formais ou informais? Para que a gente possa até pensar na qualidade dessas vagas, né? É verdade. A gente falou isso bastante semana passada, né? Como as pessoas estão reclamando do mercado de trabalho, que precisa trabalhar em vários empregos para dar conta de assumir as despesas da casa. Houve um crescimento no mercado formal, mas a informalidade ainda é muito elevada no Brasil, no patamar aí de 38%. Agora, de qualquer maneira, mesmo aquele que é informal, ele não é considerado um desempregado, porque o IBGE ele pergunta, você está trabalhando? Sim, estou trabalhando, independentemente se você trabalha no mercado formal ou no mercado informal. Mas você toca num ponto bastante importante, porque a despeito de uma taxa de desemprego
bastante baixa, existe uma insatisfação em relação à economia. Talvez essa insatisfação esteja ligada a um custo de vida bastante elevado depois do pós-pandemia, com inflações, né, que aumentaram muito os preços e aí a vida acabou ficando muito cara. E ligado a isso, Soraya, justamente a qualidade do emprego. Então, pessoas trabalhando na informalidade ou mesmo trabalhando em 2 turnos, né, para conseguir aí compor a sua renda. Por isso que tem essa insatisfação. Poxa vida, eu estou trabalhando, mas não é suficiente, eu tenho que trabalhar muito para conseguir pagar as minhas contas. Bom, vamos ouvir o Túlio Nassa também nessa história toda. Túlio, esse dado apresentado aqui em relação ao desemprego, caindo para 5,6%, de qualquer modo é uma boa notícia para o governo, né? Porque pior seria se a gente estivesse elevando esse índice de desemprego, não, Túlio? É uma boa notícia para o governo. Agora, é preciso saber se essa boa notícia ela é causada por um anabolizante que o governo adota ou se realmente é algo consistente. Eu me preocupo muito, porque eu lembro da época, por exemplo, do governo Dilma Rousseff, programa de aceleração de crescimento, aumento do gasto público. É uma política keynesiana, que o governo joga dinheiro na economia, ele aquece num primeiro momento, mas ele não tem consistência. Por quê? Porque ele não reduz despesa e isso provoca o que o Gani bem falou aqui, que é a inflação. A inflação corrói o poder de compra do brasileiro e causa realmente essa sensação de que a economia vai mal. Sensação real, porque ele sente na ponta, né? Então é preciso que a gente olhe também para experiências de outros países, experiências negativas, e não façamos a mesma coisa. Lembremos da Argentina, essa política fiscal desastrosa que levou à inflação na Argentina nos últimos anos. Nem preciso citar a Venezuela. Por essas e por outras, Nonato, é preciso que o governo federal realmente aperte o cinto, faça uma política fiscal responsável para que esses bons números eles sejam consistentes e duradouros, e não um voo de galinha visando o período eleitoral de 2026. Então você vê que esse movimento é mais pontual, ele não vai conseguir ser consistente por muito tempo? Olha, Soraya, a história mostra que um governo que age sem responsabilidade fiscal não tende realmente a prolongar esse efeito benéfico da economia por muito tempo. Quando se injeta dinheiro na economia, vou lembrar de novo do programa de aceleração do crescimento. Quando se injeta esses valores, é evidente que há um aquecimento na economia. Mas vamos olhar alguns detalhes. Por exemplo, o governo tem liberado crédito para a população, mas que tipo de crédito que ele libera? Ele libera crédito para o consumo, sem muitos requisitos, ou seja, a população se endivida. Então, no primeiro momento, ela consegue realmente movimentar o comércio, mas no segundo momento, com essa dívida, vem a recessão, vem a inflação. Então, a história já nos mostra que essa receita não é a melhor, Soraya. O Alan Gani, o Túlio falou em voo de galinha, que é uma expressão que a gente ouve o tempo todo relacionada à nossa economia. Por que é que a gente não consegue ter um voo mais duradouro, Gani? Eu acredito, Nonato, que a raiz de todos os problemas é a parte fiscal. É justamente porque a gente tem um Estado ineficiente que gasta muito e gasta mal. Com isso, acaba sobrando poucos recursos para os investimentos, aí sim, que são necessários em infraestrutura, e com um gasto muito elevado e com a dívida pública muito elevada, isso acaba pressionando a taxa de juros. E aí, com os juros muito elevados, o custo de capital para a empresa também se eleva para fazer os investimentos produtivos. E para sustentar essa máquina pública também muito inchada, você precisa de impostos bastante elevados. Então, tudo isso, né, de uma maneira resumida, a parte fiscal leva ao inchaço da máquina pública, pressionando taxas de juros, elevando os impostos e sobrando pouco dinheiro para os investimentos produtivos, tanto em infraestrutura quanto educação de base. É isso que explica aí esse voo de galinha eterno do Brasil. Pois é, eterno mesmo. Obrigado, viu, Gani? Até daqui a pouco.